Graças a Deus. Vamos fechar o parêntese, né, que abrimos lendo sobre a rejeição dos israelitas concernente ao governo de Deus e aderindo, né, à monarquia. Nós lemos no livro de Samuel isso. Vamos retomar agora a leitura do livro de Atos, capítulo 15. E aqui é um dos capítulos muito importante para o mundo gentílico, né? Os gentios. Vejamos, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Barnabé e Paulo com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que, da minha boca, os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, disse o apóstolo Pedro naquela ocasião. Iniciei dizendo que é um dos capítulos mais importantes, principalmente para nós que não somos judeus segundo a carne, ou seja, nós que não somos descendentes de Abraão. Consideramos quatro
né? Assim, toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, escreveu o apóstolo Paulo. No entanto, quando eu digo que considero 4 textos, né, de suma importância para nós, e outra vez nós, quando eu falo os gentios, por causa dessa leitura que acabamos de ler. Há uma divergência milenar, né? Ou praticamente bimilenar, ou seja, há quase 2000 anos, porque a, o texto que nós acabamos de ler no livro de Atos, ele é do primeiro século, né? Nós já estamos no século 21. Então, aquele debate, aquela discordância de como nós, gentios, somos salvos, ela é uma discussão de praticamente 2000 anos. Né? Ela tem aí 2000 anos de discussão, de divergência. E ainda hoje essa discussão está em vigor. E quais os 4 textos de que me refiro que são muito importantes para compreendermos isso? Esse capítulo 15, que nós só lemos a introdução dele, né? Nós lemos até o versículo 11, a ida do apóstolo Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia, que entende-se que estava sendo, né, o primeiro o primeiro polo missionário assim transcultural mesmo, né? Porque o apóstolo Pedro, como ele fala aqui, os apóstolos que receberam a ordem no primeiro capítulo do livro aqui, né? Capítulo 1 de Atos e versículo 8, o Senhor Jesus falando com eles, diz que mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a sede onde eles estavam, como em toda a Judéia, né? Ali, a Judéia, aquela região de Israel, né? Samaria, já saindo para Samaria, e até aos confins da terra. O Evangelho, Jesus disse e ordenou que é para ser pregado em todo o mundo, como se lê em Marcos, né? E aqui também. No entanto, os apóstolos, mesmo debaixo da diáspora, ou seja, da perseguição que foi levantada contra a igreja em Jerusalém e inicialmente liderada por Saulo de Tarso, acho que vocês lembram, no final, quando Estevão foi morto, né, o apedrejaram até a morte, né, o Saulo, né, que posteriormente veio a ser o apóstolo Paulo, se converteu no capítulo 10, como a gente leu já, né, nas leituras anteriores. Os apóstolos, no entanto, mesmo debaixo daquela perseguição, os irmãos foram espalhados. Aí diz, no entanto, os apóstolos não saíram de Jerusalém. Então Deus, Jesus, levantou, converteu, né, a Saulo, e Saulo agora, já no capítulo 15, capítulo 13, ele é enviado, o Espírito Santo separou os dois, Barnabé e Saulo, e eles saíram naquela primeira viagem missionária tão exitosa, os gentios convertendo-se aos montões, e a inveja do outro grupo, que agora a gente viu, acabamos de ler, era o grupo alguns dos fariseus que haviam crido, né, do partido dos fariseus. Outras versões vão colocar da seita dos fariseus que estavam no meio da igreja, mas com o entendimento de que, olha, para que os gentios venham a ser salvos, eles precisam fazer circuncisão segundo o uso de Moisés e guardar a lei, senão não serão salvos. Aí veja que o que é que abre aqui essa discussão. E houve discordância, não, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, na sua fala aqui, como nós acabamos de ler,
do verso 6 ao versículo 11, disse: olha, vocês lembram de que há muito tempo, já fazia anos ali, né, desse primeiro grande encontro, que dá até para chamar desse primeiro grande concílio para discutir um ponto, esses pontos, né? Deus aí, o apóstolo Pedro disse: vocês sabem que Deus me chamou e eu fui pregar aos gentios. De que o apóstolo Pedro está falando aqui? Daquela ida que ele foi à casa do gentio Cornélio, que ficou lá com ele de um dia para o outro, né? Na casa de Cornélio, quando não podia estar, segundo, né, o entendimento dele pela tradição do judaísmo. Então, eu mencionei que temos 4 textos muito importantes para nós gentios sobre isso, para entendermos essa confusão, né, que houve ali e que ela ainda rola nos dias atuais, de não, para ser salvo tem que fazer o quê? Né? Tem que praticar o quê? E é esse capítulo 15, é um dos textos. O capítulo 10 de Atos, que é o que o apóstolo Pedro menciona aqui, quando ele entrou na casa do gentio, na casa de Cornélio, e 2 cartas, né? Carta aos Gálatas e carta aos Romanos. Então, por isso que eu digo 4 textos muito importantes para nós que não somos judeus entendermos, né, como ser salvo. E que explica sobre essas opiniões, né? Que uns acreditam lá, a linha dos fariseus acredita que tem que circuncidar, guardar a lei, né? E os apóstolos, né? Não só Paulo e Barnabé, mas o apóstolo Pedro, ele na fala dele, ele explicou e disse muito claro: cremos que somos salvos pela graça de Deus, como eles também. E em ambos os casos, ele está mencionando também, o apóstolo Pedro, nisso, o capítulo 2 de Atos, que é a descida do Espírito Santo no chamado dia de Pentecostes. E o Espírito Santo, da mesma forma, desceu na casa de Cornélio. São pontos muito altos para esse entendimento. E o que os apóstolos Barnabé e Paulo pregavam, e as 2 cartas que mencionamos que vamos, no decorrer do período, ver. Então, essa a introdução do capítulo 15. Nas próximas leituras, permitindo Deus, vamos continuar vendo a fala do apóstolo Tiago e a decisão que saiu ali. Graças a Deus.